A guerra avança, as tensões explodem e os bastidores do poder revelam jogadas que podem mudar o rumo da história. Enquanto a Rússia dá um passo ousado em direção à região de Sumi, a França confronta os Estados Unidos com medidas duras, e Moscou sonda Washington em busca de vantagens estratégicas. Essas são as notícias que você não pode ignorar e que merecem sua atenção agora mesmo. A ofensiva russa ganha novo fôlego no norte da Ucrânia. Depois de meses de relativa calma, as tropas de Moscou cruzaram a fronteira e tomaram a vila de Basivka, na região de Sumi, segundo relatos da Reuters. Não é apenas mais um movimento tático, é o primeiro avanço declarado nessa direção desde 2022, um sinal de que o Kremlin pode estar abrindo uma nova frente de batalha. O Ministério da Defesa russo confirma o controle sobre Basivka e afirma ter atingido outras 12 posições ucranianas. Mas os números não mentem. A quantidade de sistemas IMAR destruídos pela Ucrânia mostra que as declarações de Moscou devem ser analisadas com extremo ceticismo. Para Kiev, conter esse avanço é questão de sobrevivência. Como explica Alexandre Muzienko, diretor do Centro de Pesquisas Militares e Jurídicas, o momento é crítico. Quando a Rússia iniciou essa nova rodada de ataques, nosso objetivo era frear seu ímpeto antes que ganhassem terreno em Sumi. Cada metro cedido aqui poderia desencadear um efeito dominó. Enquanto isso, Moscou acusa forças ucranianas de ataques em território russo, nos vilarejos de Gornal, Gievo e Olesnia, onde teriam sido neutralizados grupos de sabotagem. Dados do mapa Deep State, porém, revelam uma realidade mais complexa. A Ucrânia ainda mantém controle sobre 63 km² de solo russo, enquanto outros 81 km², incluindo Basivka, estão em uma zona cinzenta, sem definição clara. A pergunta que não quer calar: isso é o prelúdio de uma ofensiva em larga escala ou apenas um blefe de um exército já desgastado? Sua opinião importa, compartilhe nos comentários. Enquanto isso, um escândalo de espionagem abala as águas do Atlântico. O Reino Unido descobriu sensores russos estrategicamente posicionados perto de suas rotas submarinas, monitorando os movimentos das submarinos nucleares da classe Vanguard, o coração do arsenal atômico britânico. Não se trata de teoria da conspiração, é uma ameaça concreta à segurança nacional. Pior, investigações revelam que essa operação de inteligência vem de antes da invasão da Ucrânia, com um detalhe chocante. As autoridades britânicas suspeitam que iates de oligarcas russos foram usados como plataformas de coleta de dados sobre infraestrutura militar da OTAN. Ou seja, o Kremlin esteve mais perto dos segredos ocidentais do que ninguém imaginava. Se a espionagem submarina já é fato comprovado, a dúvida que permanece é assustadora: até onde a Rússia já infiltrou seus tentáculos? E qual será o próximo alvo? A União Europeia não fica para trás e parte para o contra-ataque. Depois que o ex-presidente americano Donald Trump impôs tarifas pesadas sobre produtos europeus, Bruxelas prepara uma resposta à altura, um pacote de retaliação que pode atingir 28 bilhões de dólares em importações dos Estados Unidos, abrangendo desde aço e alumínio até eletrodomésticos, roupas e produtos agrícolas. Na lista negra estão itens simbólicos, como carne americana, grãos, vinho, madeira e até fio dental, aspiradores de pó e papel higiênico. A estratégia é clara: atingir onde dói. As tarifas de Trump já castigam 70% das exportações europeias para os Estados Unidos, um golpe de 532 bilhões de euros. Mas o ponto mais sensível é o bourbon. A Comissão Europeia propõe uma taxa de 50% sobre bebidas americanas, o que deixou Trump furioso. Ele ameaçou retaliar com tarifas de até 200% sobre vinhos franceses e italianos, jogando gasolina no fogo de um conflito que já abala os mercados. Em apenas 3 dias, as empresas americanas perderam 6,6 trilhões de dólares em valorização. Bruxelas caminha na corda bamba, precisa mostrar unidade para não ruir por dentro, mas também evitar ceder às pressões de Washington. O recado é um só: a Europa não se dobrará sem luta. E enquanto o mundo assistia à escalada comercial, Moscou faz seu lance diplomático. Kirill Dmitriev, representante especial de Putin, anunciou que novos contatos entre Rússia e Estados Unidos podem acontecer já na próxima semana. Vemos os primeiros gestos de respeito vindo de Washington, declarou, alimentando um otimismo cauteloso por um possível reatamento do diálogo. Mas por trás das palavras diplomáticas, há um objetivo pragmático: desbloquear os bilhões em ativos russos congelados pelo Ocidente. Dmitriev já esteve nos Estados Unidos recentemente, onde se encontrou com o enviado americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, que também está envolvido nas negociações sobre a Ucrânia.
Para a analista política Olga Kurnosova, porém, as intenções de Putin vão muito além. Ele quer dominar todo o espaço pós-soviético, e não é à toa que os países bálticos tremem com a possibilidade de uma invasão. Seu sonho é reconstruir o império, incluindo a Europa Oriental. A Ucrânia é apenas uma demonstração de força, um aviso de que ele não hesitará em sacrificar vidas russas ou ucranianas para vender medo e impor sua vontade. Na França, o cenário político esquenta. Manifestantes saíram às ruas de Paris em apoio à líder de extrema-direita Marine Le Pen, cujo futuro político está em xeque. O problema não é o processo judicial em si, mas a celeridade com que o veredicto foi aplicado, mesmo com uma apelação pendente. É uma injustiça que a sentença entre em vigor imediatamente, impedindo-a de concorrer nas próximas eleições presidenciais, denuncia o deputado Alexandre Dufosset. A apelação só será julgada no verão de 2026, deixando sua candidatura na corda bamba até os últimos meses antes da disputa. Enquanto isso, aliados poderosos se mobilizam. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán declarou apoio público com o Jesus Maria nas redes, e Trump classificou o caso como uma caça às bruxas, comparando-o aos processos que enfrenta nos Estados Unidos. A ironia. Justamente Trump é acusado de interferir na política francesa. O premier francês François Bayrou não ficou calado e, em entrevista ao Le Parisien, foi direto ao ponto: as declarações do ex-presidente americano são uma. O texto foi interrompido aqui para manter a extensão original, preservando o estilo persuasivo e a estrutura narrativa. Interferência descarada e não apenas um comentário isolado. As declarações de Trump em apoio a Marine Le Pen não são apenas uma opinião, são um novo padrão de ingerência global, disparou Bayrou. Mas o premier francês foi além. Vejo claramente que, em vários continentes, está se formando um bloco internacional, obsceno e antiliberal, decidido a enterrar os direitos humanos, o Estado de Direito e a cooperação democrática entre nações. Suas palavras soam como um alerta: não se trata mais de fronteiras ideológicas, mas de uma ofensiva coordenada contra os valores que sustentaram o mundo pós-guerra. Bayrou não poupou detalhes. Embora não coloque Trump, o Kremlin e Orbán no mesmo saco, ele enxerga um padrão perigoso. Hoje, os grandes debates políticos não conhecem fronteiras, admitiu. Mas deixou claro: quando esses atores se alinham, mesmo que indiretamente, para desestabilizar democracias, o jogo muda. E a Europa não pode fingir que não vê. Armas hipersonicas, o Ocidente dá o troco, e como? Enquanto a política se aquece, a tecnologia militar entra em ebulição. Reino Unido e Estados Unidos acabam de confirmar o que há meses era apenas rumor nos corredores do Pentágono: testes bem-sucedidos de um motor de mísseis hipersônicos. Não é qualquer avanço, é a prova de que a corrida armamentista acabou de entrar em uma nova era, e desta vez, o Ocidente não está para trás. Até então, a Rússia se gabava de ter a primazia nesse tipo de tecnologia, com seus mísseis invisíveis e imparáveis. Só que, como sempre, falava mais do que mostrava. Agora, a resposta ocidental chegou e com um detalhe crucial: não é bluff. Os testes foram reais, os resultados, comprovados, e as implicações, aterrorizantes. Estamos falando de armas capazes de voar a 5 vezes a velocidade do som, furando qualquer sistema de defesa aérea como se fosse papel. O que isso significa? Que a Britânia não está só se juntando aos Estados Unidos, está liderando uma revolução tecnológica. Não é mais uma aliança comum, é uma ofensiva estratégica para dominar o futuro da guerra. Quem controlar essas armas poderá decidir o destino de um conflito em minutos. E, pela primeira vez em décadas, o Ocidente tem a vantagem. Fronteira em chamas, a Polônia acusa Belarus, e Moscou, de guerra híbrida. Enquanto o mundo discute armas do futuro, na fronteira entre Polônia e Belarus, a guerra já é presente e suja. Varsóvia soa o alarme: a situação está fora de controle. Em uma única noite, 300 tentativas de invasão ilegal foram registradas. Pior, os migrantes não estão apenas tentando passar, estão atacando. Pedras contra guardas, cercas cortadas com serras, táticas de cerco. Não é desespero, é uma operação calculada. O ministro da Defesa polonês, Władysław Kosiniak-Kamysz, não teve dúvidas: isso não é migração. É uma agressão orquestrada pelos serviços secretos bielorrussos e russos. A mensagem de Varsóvia é clara e dura: quem achar que, com a ajuda de Minsk e Moscou, vai entrar ilegalmente na Europa, está enganado. Não aceitamos pedidos de asilo, não há porta dos fundos.
E quem cair nessa armadilha, só tem a culpar a si mesmo e aos regimes que os usam como peões. A Polônia não está brincando. Nova tecnologia de monitoramento, com 98% de eficácia, segundo o governo, já está em ação. E desde março, quem cruzar a fronteira ilegalmente perde o direito de pedir proteção. Não é mais sobre controle, é sobre fechar a porta de vez. Europa abre os cofres para vítimas de Lukashenko, até 10 mil euros para quem fugiu do regime. Enquanto uns fecham fronteiras, outros abrem oportunidades. O Bloco Europeu lançou a iniciativa EU4 Belarus, SOLT, um programa de apoio financeiro para bielorrussos que perderam tudo por causa de Lukashenko, ex-presos políticos, perseguidos, quem foi demitido ou proibido de estudar por se opor ao ditador. O valor? Até 10 mil euros por pessoa. Dinheiro para recomeçar a carreira, cursos, certificações, validação de diplomas. Traduzir documentos, essencial para quem busca refúgio. Moradia, até 12 meses em alojamento estudantil. Transporte, se o curso durar mais de um mês. Ferramentas digitais, assinaturas de plataformas educacionais. Quem pode se candidatar? Bielorrussos que vivem na UE, Espaço Econômico Europeu ou países do Parceria Oriental, Ucrânia, Geórgia, Armênia, etc., desde agosto de 2020. Exceção: quem saiu antes dessa data, mas por perseguição política ligada às eleições fraudulentas. As inscrições já estão abertas. Não há caridade, é um recado claro: enquanto Lukashenko aprisiona, a Europa investir no futuro daqueles que ousaram resistir. A guerra pela informação não para e você faz parte dela. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento é um golpe contra a desinformação. Se este conteúdo faz diferença para você, não guarde só para si. Assine o canal, ative as notificações e, se puder, aperte aquele super obrigado. É assim que mantemos a independência e levamos a verdade adiante. Até a próxima! E que as próximas notícias sejam tão boas quanto a nossa determinação em contá-las.